Já pensou você poder investir no Google, na Apple, Nvidia, Microsoft e até a Amazon e várias outras gigantes do mercado internacional, só que sem precisar abrir conta lá no exterior e sem ter que analisar ação por ação? Dá para fazer isso com um custo baixo e em poucos cliques aqui mesmo na nossa bolsa brasileira, que é a B3. Você pode investir em ETFs. Se você quer diversificar a sua carteira com ativos internacionais, mas acha complicado, hoje você vai ver que é possível montar uma carteira com ETFs de maneira prática, eficiente e com baixo custo. Então, fica comigo que eu vou te mostrar como os ETFs estão revolucionando a forma do brasileiro investir. Só que você deve estar se perguntando o que raios são os ETFs? ETF é o Exchange Trade Fund, que é um tipo de fundo negociado na B3 que sempre replica algum índice. Fundo, se você não sabe o que é um instrumento financeiro onde todo mundo ali bota dinheiro para que ele siga um determinado índice. No caso do ETF, outros fundos têm outros objetivos, mas tem essa ideia de condomínio, de união, de um monte de gente que bota dinheiro e aí tem um objetivo. No caso do ETF, é seguir um índice como o Ibovespa, o S&P 500 e muitos outros, como os criptoativos, tecnologias, ETF de ouro, tem de tudo. Tem ETF para coisas que você nem imagina, inclusive ETFs de renda fixa. Você pensa nele como um pacote pronto de investimentos, onde você compra uma cota e investe automaticamente de forma diversificada em vários ativos ao mesmo tempo. Você não precisa ficar escolhendo um por um. Imagina assim um restaurante Aquilo. Você pode montar o seu prato escolhendo vários itens separados, mas isso dá um trabalho e nem sempre tem um resultado saudável. O ETF é aquela marmita balanceada que a tua Nutri montou para você com um pouco de cada coisa que você precisa para uma alimentação bacana. Os primeiros ETFs surgiram nos Estados Unidos em 1993 como forma de investimento de maneira simples e barata. Hoje os ETFs já movimentam mais de 12 trilhões de dólares só lá nos Estados Unidos. Aqui ele chegou em 2004 com o PIBB11, representando o IBRX50, um índice das 50 empresas mais negociadas na Bolsa de Valores naquela época. Mas foi nos últimos anos que o mercado brasileiro começou a crescer de verdade. Já temos mais de 100 ETFs listados na B3 e pelo menos 80 deles foram lançados após 2022. Esse dado é muito importante. Por quê? Porque isso mostra o quanto o mercado está crescendo. Esse boom, ele aconteceu principalmente depois da resolução da CVM, que obriga as corretoras a informarem com transparência os comissionados recebidos pelos produtos que elas recomendam aos seus clientes. Isso acabou escancarando uma verdade. Os produtos mais recomendados são os que pagam as melhores comissões e não os que dão os melhores retornos para os clientes. É por isso que a transparência, custos reduzidos e simplicidade dos ETFs está atraindo tanto os investidores. Ninguém quer pagar caro por fundos ruins que as corretoras indicam e que na maioria das vezes não entregam nem o benchmark, ou seja, não atingem nem a sua própria meta. Entre as vantagens dos ETFs, você tem diversificação imediata. Um ETF te dá exposição ao índice inteiro de forma prática, sem que você precise escolher uma ação de cada vez. Ele tem custos reduzidos. As taxas de administração são muito baixas, geralmente entre 0,3% e 0,5% ao ano. E você, se comparar com fundos de investimento aberto normais aí, cobram normalmente 2% e ainda tem taxa de performance, muitas vezes 10% ou 20%. O ETF só tem aquela taxinha pequenininha de administração todo ano. Simplicidade. Não precisa rebalancear manualmente a sua carteira, pois o gestor já faz isso. Por exemplo, se você compra um ETF que segue o índice Ibovespa, automaticamente está investindo nas maiores empresas da Bolsa Brasileira, tudo de uma única vez, sem precisar escolher
um ativo de cada vez. E talvez você esteja se perguntando quando usar os ETFs. Será que ele é mesmo para todo mundo? Depende. Como eu sempre ensino, o que define se o investimento é bom ou ruim para sua carteira é o quanto ele te deixa mais perto das suas metas. Mas no geral, o ETF ele é excelente para quem quer investir em renda variável, mas não tem tempo ou conhecimento para escolher as ações individualmente. Investidores que querem manter uma estratégia simples, porém de longo prazo. Quem busca diversificar, mas não quer as altas taxas dos fundos de investimento. Inclusive, falando em fundos ativos, aqui uma diferença importante. A gestão dos ETFs ela é passiva. Isso significa que o gestor apenas compra os ativos que compõem o índice que ele segue. Não existe um trabalho contínuo de análise por parte da gestora visando fazer gestão de risco ou para bater o índice. Por isso as taxas de administração elas são tão baixas. Normalmente essas operações são feitas por robôs. Talvez você esteja se perguntando, mas em que cenário é o ideal para usar os ETFs? Vale a pena para qualquer exposição ao mercado internacional sem precisar abrir conta lá fora, porque na B3 você encontra vários ETFs que replicam índices globais ou mercados específicos, assim como Estados Unidos, Europa, Ásia, mas tem muito mais do que isso. Existem ETFs que seguem índices do setor de tecnologia, incluindo as maiores empresas do índice americano Nasdaq. Há ETFs que replicam índices de sustentabilidade, diversidade, commodities, fundos imobiliários, criptomoedas e muitos outros. Tem inclusive ETF de renda fixa acompanhando índices compostos por títulos públicos indexados à inflação, LFT, que a gente chama de Tesouro Selic, e até debêntures, com vencimentos que vão de médio e longo prazo. Aí você vai perguntar, Mira, mas o ETF tem vencimento? Não, esses títulos têm vencimento, o ETF investe neles e já vai trocando pelos próximos. Então você não precisa se preocupar que você está investindo num instrumento que se expõe à renda fixa, mas como a renda fixa tem vencimento, essa é uma grande característica dela, você não precisa se preocupar com o vencimento, porque ele já vai pegando dinheiro e investindo nos próximos, nos próximos e nos próximos, e você só vai acompanhando o movimento. Essa é a ideia do ETF. Agora, se você quer achar, você pode jogar no Google B3 fundos listados, que logo no primeiro resultado da busca, você já entra numa página da B3, onde aparecem todos os ETFs negociados na bolsa e as informações sobre cada um deles. E essa altura, talvez você esteja se perguntando como eu vou escolher um ETF? Essa é uma pergunta de muita gente. A primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu objetivo, para entender que tipo de resultado você espera e que tipo de índice é mais aderente às suas metas. Como eu disse, há ETFs replicando os mais variados índices. Inclusive, uma dica excelente é você utilizar o comparador de ETFs da B3, onde você vê os mais comparados, os últimos comparados e melhores performances nos ETFs. Tem também uma área de cotações, onde dá para filtrar por classe de ativos, segmento, gestora e acompanhar a rentabilidade desses ETFs. E para te ajudar, vou pegar aqui o computador, entrar no site do Bora Investir e vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui, ó, mais comparados, o BOVA com o IVVB11. Vou clicar aqui para a gente já dar uma comparada e vou até ampliar o prazo aqui para um mês. Vou ampliar mais, vou botar um ano. Tem um que está para cima, tem outro que está para baixo. O que está para cima é o BOVA, o que está para baixo é o IVVB11. Só que a gente aqui está olhando mercado brasileiro contra mercado americano. A gente não tem que comparar desempenho, porque a ideia é que você tenha bons desempenhos, mas aqui a gente está diversificando. Nessa janela de tempo, o BOVA11 ele acabou andando melhor, mas vamos ver em 5 anos. Em 5 anos, o desempenho deles é bem parecido. Só que o IVVB11 teve um resultado melhor nesse período de 5 anos, como a gente vê aqui, 93% contra 48% do BOVA11. Outra dica é, avalie as taxas de administração, como eu já disse, entre 0,3 e 0,5. Você também tem que olhar liquidez. Busque sempre os ETFs mais negociados, principalmente se você pretende vender no curto ou médio prazo. Outra coisa, observe a classe de ativos cujo índice é replicado pelo ETF, pois isso já vai te dizer muito sobre a volatilidade
e o risco. E caso seu objetivo seja o fluxo de renda mensal, confira se o ETF paga dividendos, pois apesar de existirem alguns com essa característica, a maioria dos ETFs no Brasil não tem rendimentos de dividendos. Então, é sempre muito importante verificar o regulamento de cada ETF. E, se você quiser que eu faça um vídeo falando especificamente de ETFs de dividendos, quais valem a pena, comenta dividendo aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo só para vocês. Como vocês viram nesse vídeo, os ETFs são uma ferramenta poderosa para transformar a sua estratégia de investimentos. Eles te ajudam a diversificar a sua carteira de forma imediata e com baixo custo, simplicidade e por isso são excelentes para o longo prazo. Você já tem ETF? Deixa aqui nos comentários quais os ETFs você já investe ou vai começar a investir. Assim, eu posso fazer outros vídeos comentando sobre os ETFs que vocês quiserem ou que você já tem. Eu acho que essas dicas foram enriquecedoras e vale a sua inscrição e o seu like aqui no canal. Já se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com todo mundo para aprender também e tô te esperando no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.